Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, né? Comigo, professora Márcia Ramos Martins e... Comigo, a maestra Tainá Oliveira. É isso aí, nossa aula é a aula 54. Vamos Olha lá? aí, estamos caminhando, hein? Devagarinho. Completando aqui o seguinte, né? Gramática, a colocação dos pronomes pessoais átonos, né? O emprego da próclise, mesóclise, ênclise e locuções verbais. Como sempre, a gente começa com o texto. Qual o texto de hoje? Crianças com autismo podem desenvolver talentos específicos. Uma das maiores preocupações das famílias que estão no universo particular do autismo é com o futuro dessas crianças. Elas devem ir para as escolas regulares ou especiais. E quando crescerem, vão ter condições de conseguir um emprego? O autismo afeta quase todos os aspectos do comportamento. A fala, os movimentos do corpo, o interesse por amizades, a vida social, as emoções. O mundo autista é muito variado. Vai dos que nem falam até aqueles com habilidades incríveis. Como educar crianças com necessidades tão diferentes? Colocá-las em escolas comuns ou especiais? Como incluir no mercado de trabalho pessoas com tanta dificuldade para compreender as intenções dos outros? Inclusão é o tema do último episódio da série Autismo Universo Particular. Então aqui, né, nós temos aqui esse cartaz que diz o seguinte, né? Por dentro do autismo, 1 a cada 59 crianças é diagnosticada com autismo. A cada 5 crianças com autismo, 4 são meninos. Isso é verdade, né? Isso, a ocorrência é mais em meninos. O autismo é caracterizado por déficits, quase que não sai, na comunicação e na interação social, comportamentos e movimentos repetitivos e estereotipados. Os primeiros sinais podem ser identificados geralmente a partir dos 8 meses de idade. Às vezes eu tenho uma amiga, uma ex-aluna, que ela identificou que o filho dela era autista, ela começou a perceber os sinais, porque ela ia tirar foto e chamava a atenção dele, ele nunca olhava para a foto. Ele olhava para o lado, para o outro. Então, um autista, ele não consegue fazer coisas simples que a gente faz, amarrar o sapato, abotoar o botão de uma camisa. Ele tem coisas específicas também. Eu gosto de comer, ele gosta... Essa semana ele só vai comer coisa que é vermelha. Então, se você colocar um arroz e não colocar alguma coisa para deixar o arroz um pouquinho vermelho, ele não vai comer. Então, ele tem algumas peculiaridades, né? Exatamente. Aí depende do nível, né? Do grau, né? Sim. Exato. Então, Amadinho ficou interessado no assunto? Pode cair na redação, hein? Exatamente. Olha aí, ó. Tá aí o site para você pesquisar. Belezinha? Vamos lá, então, para a nossa temática da aula, que é a colocação pronominal. Nós temos aqui esse esquema, tá certo? Que nós vamos ver aqui a próclise. O que é a próclise? Pró, lembra que vem antes, tá bom? E tem a mesóclise, meso, meio. Ênclise, ó, o que vai acontecer depois. Então, aqui, quando que ocorre próclise? Em mais gerúndio, com oração, com palavra atrativa. Quais são as palavras atrativas? Advérbio, pronome, oração, conjunções, conjunção subordinativa, tá certo? Nas orações exclamativa, optativa. Mesóclise, com verbo no futuro, ou no futuro do presente, ou no futuro do pretérito. E ênclise, com verbo que inicia oração, tá certo? Uma regra geral que você não pode esquecer, a gente não pode iniciar frase, oração, no geral, com pronome oblíquo átono. Aí eu faço a pergunta, você conhece
Algum? Ou não? Pelo menos um. Ó, metece, nos, vos, o, lhe. Viu só? Então, vamos lá então. Aqui é a colocação pronominal. Estudo da preposição adequada dos pronomes oblíquos átonos. Me, te, se, o, a, lhe, os, as, lhes, nos, o e vos. E aí, eu quase cantei já. Ó, cantando aqui, olha só a voz suave, ó. A melodia maravilhosa, Matinhos. Então, a posição do pronome átono diante de quem? Do verbo. Ele pode aparecer antes, ele pode aparecer depois, ele pode aparecer no meio. Por isso que é o nome. Próclise, antes, é o básico. Mesóclise, meio. Ênclise, depois do verbo. Tá bom? Então, temos aqui o seguinte. Opa! O que nós temos aqui? Trata-se da colocação dos pronomes oblíquos, ou melhor, clíticos, mete, que é oblíquo também, né? Mete, se, o, os, as, lhe, les, nos e vos. Então, são as 3 posições que assume. Já falei antes do verbo, próclise. Não me abandone. Aí você pergunta, amadinha, por que aqui ocorreu próclise? Ah, porque é antes do verbo. Não, mas não é só antes do verbo é próclise. Você tem que saber justificar. Justificar. Olha só, o me está aqui antes do verbo, está aqui o verbo. Ele ficou aqui porque houve uma palavra atrativa. Quem foi essa palavra atrativa? O não. Tá bom? O não. Apareceu uma palavra negativa, vem para antes do verbo. Então, o não é uma palavra negativa. Temos aqui também no meio do verbo, mesóclise. Como eu já havia falado, a mesóclise, logo no início da aula, lá na primeira página, no primeiro slide, né, da abertura da aula, aquele esquema, tem o seguinte, que a mesóclise só acontece com os verbos no futuro. Ou futuro do presente, ou futuro do pretérito. Aí você sabe quando o verbo está no futuro? Aí vem o questionamento, né? Então, nós temos aqui, receber-vos-emos, para o jantar amanhã. Receberemos. Mas vai receber a segunda pessoa do plural, o vos. Vos. Exatamente. Agora aqui, nós temos o seguinte, depois do verbo, é o quê? Ênclise. Lá também tem ênclise, não pode iniciar frase com pronome oblíquo. Então, tá iniciando, entregou, nos, o presente. Eu não posso colocar aqui, nos entregou os presentes, tá certo? Porque aqui, tá iniciando a oração, ocorre ênclise, para depois do verbo. Vamos conhecer passo a passo. Gente, é porque eu tô acelerada. Vou dar uma freada. É emoção. Eu gosto de colocação pronominal. Eu tô percebendo. Então, vamos ver aqui a próclise. Vamos lá, Amadinha. Usa-se. Quando é que eu vou usar essa próclise, professora Marcinha? Nas orações negativas, sem pausa entre palavras de negação e o verbo. Quando ele já vai ali diretão, eu nego, aí tem o meu pronome, aí vem a minha ação, que é o meu verbo. Aí eu vou usar ele ali na frente do verbo, eu ia falar no meio, na frente do verbo. Não me abandone, não me deixe só, ninguém me viu aqui, nada me fará mudar de ideia, não veio nem me telefonou. Então, você percebe aqui, Amadinho, as palavras, né, de sentido negativo. Tá bom? Não é só o não que é negativo. Tem não, ninguém, nem, né, nada. Então, vai puxar, vai atrair o pronome oblíquo, né,
Para antes do verbo. Beleza? Então, ocorre o quê? Próclise. Também vai ocorrer nas orações exclamativas. Macacos me mordam. Exatamente, né? A emoção, assim, né? Então, aqui, ó. Macacos me mordam. Olha só. Antes. É uma oração exclamativa. Expressando um sentimento, né? Também aqui nas orações optativas. Deus nos ajude. Ó, que Deus te abençoe, né? Isso. Olha só, optativa. Nas orações interrogativas iniciadas por pronomes ou advérbios interrogativos. Quem me chamou? Onde me viste? Quase que eu ia cantando. Quem me chamou? Então, ó, o quem é o pronome interrogativo. Onde? Olha só. Onde viste? Então, aqui, ó, o onde, né? Pronome, o quê? O que nós temos? Advérbios interrogativos. Exatamente. Às vezes ele pode usar também como pronome interrogativo. Onde você mora, né? Então, mas o onde, como advérbio, onde e como pronome também, vai ser usado como? Vai ocorrer o quê? Próclise. Próclise. Outros casos, nas orações subordinadas. Quando me viu, sorriu para mim. Ela virá se a convidarmos. Aí vamos lembrar das orações subordinadas, né? Dessas subordinadas adverbiais, olha só. Olha aqui, ó. Quando dá a ideia de quê? Tempo, né? Quando me viu, sorriu para mim. Então, tá certo? As orações subordinadas são aquelas que são dependentes sintaticamente. Beleza? Vai completar o sentido de uma outra oração. Tá certo? Sozinha ela não ia fazer sentido. Se eu só falasse quando me viu, você ia dizer, sim, o que aconteceu quando me viu, né? Exatamente, tá incompleto. Ela virá se, olha só, mais outra aqui, a outra conjunção, né? Aqui é a oração subordinada, adverbial, o quê? Se. Condicionar, tá dando uma condição, amadinha. Com advérbios ou pronomes indefinidos, sem pausa entre eles e o verbo. Aqui se aprende português. Olha aqui, o advérbio aqui, ideia, circunstância, de lugar. E o indefinido, aquilo nos agrada. Exatamente. Agora aqui, mais uma aqui para vocês, ó, com a preposição em, ó, mais gerúndio. Mas o que é gerúndio? Quando o verbo tem a terminação, ó, NDO, ó. Em, a preposição tá aqui, em se tratando o caso, seja discreto. Então, eu tenho aqui a preposição e aqui o verbo, né, na forma nominal, gerúndio. Opa, faltou. Ficou feio. Tá certo. Ai, amadinho, mas é assim mesmo. Vamos dar sequência agora, chegando à mesóclise. Meso. Vamos chegar no meio. Usa-se, como sempre, amado, olha só. Olha aqui, o hífen. Cadê o hífen? Colocou branco. Coloquei branco, amadinha. E continua ainda continua branco. Meu Deus. Vermelho. Aí ficou preto, ficou. Agora ficou vermelho. Agora fica vermelho. Usa-se, tem um hífen aqui, tá? Agora tá vermelho para chamar a atenção de vocês. Com os verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito. Ó. Devolver-me-á o livro amanhã. Deixar-te-ia sozinha se você pedisse. A mesóclise não é tão usada, né? Mas é mais assim naquela... em convites, né? Em formalidade que você vai encontrar, né? Na linguagem culta, né? Aí você tem... me devolverá o livro, me devolverá. No cotidiano a gente faz uso, você vai me devolver? Mas só que não pode, tá? A mesóclise futuro sempre tem que colocar mesmo, não pode nem ocorrer aqui no caso, nem a ênclise. Se o verbo estiver no futuro, ou do presente, ou do pretérito, estiver iniciando a frase,
Mesóclise, tá, amado? Tem que ter o Sempre, sempre. pronomezinho no meio. Exatamente. Devolver-me-á o livro amanhã, deixar-te-ia sozinha se você pedisse. Começa o convite de vocês da formatura, né? A linguagem lá, você Pode prestar atenção. vai estar lá, mesóclise presente. Ênclise. Agora sim é depois do verbo, né? No final do verbo. Usa-se lá A ênclise. não, esqueci Os o pronomes? tracinho. O hífen. O hífen, quase que não sai. O hífen. Com verbos no infinitivo, viver é adaptar-se, e com verbos que iniciam oração. Mostrou-me o livro, retirou-se calado, deixando-me só na sala. Então, com o verbo no infinitivo, olha só, quando ele não está, né? Aqui, ó, terminação, ó, em R, ó, a terminação assim, ó, A, E, I. Quando o verbo assim, ó, estiver na forma a, cantar, vender, partir, como aqui adaptar, tá na forma infinitiva. Tá certo? Então vai ocorrer o quê? Ênclise. E o que mais? Não pode iniciar, como a Amada falou ainda há pouco, iniciar a oração, iniciar a frase. Como você fala assim, me empresta o caderno? Me empresta. Empresta. Mas se você for fazer oralmente até é aceito, né? Mas para escrita tem que colocar o quê? A forma. Com o hífen. Mostrou-me o livro, retirou-se calado e deixando-me só na sala. Viu só? Sempre iniciando uma frase. Mostrou-me o livro, olha aqui, é a primeira oração, retirou-se calado, ó, sempre marcando, tá iniciando, ó, fica ênclise. Curiosidades. Nas orações intercaladas, o pronome pode aparecer também antes do verbo. Exatamente, como os dois exemplos aqui, ó. Tão lindos, disse-me a mulher, são os teus olhos. Ou, tão lindos, me disse a mulher, são os teus olhos. Por que ficou, ó? Porque a oração tá intercalada aqui, ó. Viu só marcadinho aqui? Entre vírgulas. Aqui, ó, entre vírgula. Pode ficar antes e pode ficar depois. Pode ser. Mas por que mesmo, amadinha, que pode? Porque é uma oração intercalada. Caso especial, com o verbo no infinitivo, precedido de preposição, ou seja, que a preposição vem ali, né? Depois, ou palavra negativa, nós vamos usar próclise ou mesóclise, ou ênclise, perdão. Estou aqui para te servir, ou estou aqui para servir-te. Então, você observou o quê? Né? Que cadê a preposição? Olha só a preposição para aqui. Então, apareceu a preposição, pode ficar antes. Se ficar antes, ocorre o quê? Próclise. Ou pode também ficar depois. Se ficar para depois, é ênclise. Meu desejo era não o incomodar. Ou meu desejo era não incomodá-lo. Então, já sabe, amadinho. Olha só, Palavra palavra negativa. O não é uma palavra atrativa, né? Se aqui ficou antes, próclise, ficou depois, ênclise. Muito bem. Próximo. Agora, chegando aqui para vocês, com locuções verbais. O que é uma locução verbal, né? Vamos relembrar. Eu vou ter o verbo auxiliar mais um verbo principal, né? Uma locução verbal formada por dois, né, verbos, tá certo? Nós vamos aqui na primeira, auxiliar mais o infinitivo. Você vai lembrar das formas nominais. Vamos lembrando aqui. As formas nominais eu tenho no infinitivo, né, com as terminações a, e, i, e tenho as terminações no gerúndio, presta atenção, NDO, e particípio, ado ou ido. Beleza? Aqui está dizendo, na primeira regrinha, que é auxiliar mais o infinitivo.
verbo Preste auxiliar mais o atenção. infinitivo. Na primeira diz o seguinte, ênclise no infinitivo, ó, o diretor, quer ver-te agora. olha só, quer ver-te. Olha só, aqui, ó, ver-te, tá bom? E Aqui, ênclise no auxiliar? Ênclise no infinitivo, né? Ou a ênclise no auxiliar? O diretor quer te ver agora. ó, no ênclise no infinitivo, você vai colocar o hífen. Depois Já, do verbo. exatamente. Já no auxiliar, não precisa de hífen. Beleza? Curiosidade, com ênclise no auxiliar, o hífen ele é facultativo. Ó. O diretor quer te ver agora. Lá na parte de Exatamente, já baixo. tá bem aqui, amadinho. Ó, eu falando ali, só que aqui já está reforçando para você, né? Essa curiosidade aí, ó. Então, já sabe, no auxiliar, ó, o hífen é facultativo. E a próclise no auxiliar? O diretor te quer ver agora, também não há necessidade. Agora, chegando aqui, olha só, E com gerúndio? gerúndio, né? Ó, a terminação NDO, auxiliar, verbo auxiliar, mais o gerúndio, ó. Temos a Ênclise. ênclise no gerúndio. Olha só. Os alunos foram retirando-se. Exatamente. Aí tá falando tanto auxiliar, mas quem é o auxiliar? É o verbo ser, amadinho. Aqui, ó. Esse aqui, eu vou colocar VA, que é verbo auxiliar. Essa daqui, NDO, é o gerúndio. Tá escrito gerúndio aí, tá? Exatamente, mas só para você saber que o verbo ser é o auxiliar, tá certo? Então, ênclise no auxiliar, os alunos foram-se retirando. Próclise no auxiliar, os alunos se foram retirando. Então, olha só, antes não tem o hífen, depois terá o hífen. Isso. E aí vocês podem perceber que as frases, elas querem dizer todas a mesma coisa. Mas são essas colocações, a gente pode ter a colocação da ênclise no gerúndio, ou ela com o auxiliar, ou como próclise no auxiliar. Exatamente. Certo, Amadinha? Certo? E olha só, ai, professora, eu tô com muita dúvida. Olha, além desse material, com certeza vocês, né, receberam um kit. Olha aí. Um kit, qual é o kit? Do terceirão, tem o Revisa, né? O Revisa Mais. Exatamente, lá também nós temos lá o conteúdo, porque você pode ficar com esse conteúdo que a gente passa, né? Que é um resumo, né? Só para complementar, tá certo? Ou você usa esse daqui para complementar, a apostila complementa também. Isso. É interessante que a gente, enquanto estudante, porque nós também somos estudantes, sabia? A gente nunca pode parar. A professora Márcia passou a videoaula, não, tá bom, já tá bom para mim aí. Não, vamos ser investigativos também, vamos investigar, vamos ver mais coisas, ver mais exemplos. Depois disso tudo ainda ficou dúvida, professora, o que eu faço agora? Aí, ó, o aluno, olha só, tá com dúvida, a gente tá ensinando aqui, tá passando para vocês. Comece a exercitar. Dentro do assunto, vou estudar próclise hoje, só próclise. Você vai atrás de atividades que tem próclise e vai tentando resolver. Atividades, exemplos. E justificando, exatamente. Porque tem alguns gramáticos, a gente vai classificar a gramática assim. Tem assim, para que está iniciando, tem mediana e o avançado. Vamos começar pela básica mesmo, tá bom? Opa, dominei esse daqui, eu já posso para esse outro autor aqui. Tá certo? Tem várias gramáticas assim, tem... Olha, eu vou citar o que eu gostava bastante de fazer propaganda aqui. Um autor maravilhoso, mas depois você entra em contato comigo que eu falo. Tá bom? Olha só, depois. olha o medo do cancelamento.
Vamos lá, então. Verdade, vamos lá para o outro exemplo, então, amadinhos. Auxiliar, mas participe, amadinha. Aqui é ênclise no auxiliar, amados. Ó, as meninas tinham-se arrumado. Quem está sendo auxiliar aqui é o verbo ter. A próclise com o auxiliar, ao auxiliar. As meninas se tinham arrumado. Exatamente. Então, o que, que você observou antes, né, do auxiliar? Já sabe, reforçando, não precisa, né? Hífen. O que é hífen? É aquele tracinho. Que a professora Tainá esqueceu o nome. É o tracinho. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá para a próxima. Olha aqui, você pesquisando nas gramáticas. Ah, o papai tem uma gramática lá em casa. Serve? Sim. Essa que serve mesmo. Pode. Aquelas que servem mesmo. Tá bom? A colocação pronominal, preste atenção, respeita aos 3 tipos de posição que os pronomes átonos. Quais são os pronomes átonos? Me, te, o, a, lhe, nos, vos, os, as, les. Eles aí podem ocupar na oração. Lembrando aqui que a próclise é o pronome colocado antes do verbo. Mas também não adianta dizer, é antes do verbo. Mas por que está antes do verbo? Tem que saber justificar. Mesóclise é o pronome colocado no meio do verbo e ênclise, pronome colocado depois do verbo. Assim fica fácil, né? Vamos lá, então, aqui, amadinha. Uma frase, por exemplo, você aí que de repente tem uma amadinha que gosta muito, que está no coração. Você já falou te amo, né? E aí, será que quando eu falo te amo, tô deixando de amar? Não, nada a ver. Onde é que essas minhas colocações estão corretas? Será que está realmente correto falar te amo? Te amo, lindinha. Te amo. Tem uma música que eu nem sei se eu comecei. Mas olha só. Te amo, amado. Não pode. Assim, se você não colocar antes o eu, exatamente, não será aceito. O certo é você falar assim, eu te amo. Você fala te amo por quê? Te amo está iniciando a frase, né? Então é amo-te. Mas quem que fala? É até bonito, gente. Aí eu acho tão lindo, amo-te. Aí, quando eu falo amo-te, é o quê, amadinho? É uma ênclise. E se eu falar eu te amo? É uma próclise. Isso aí. Então, pronto. E eu amar-te-ei. E aí? Ai, que mais chique. Olha ainda. que chique. Eu amar-te-ei para sempre. A mesóclise. Tá certo? Eu amar-te-ei para sempre? Sim. Tá, né? O verbo tá no futuro. Tá certo? No futuro do presente. Vamos lá, então. Vendo esses exemplos aqui na Telinha. tela. Ó, próclise, eu te amo. Olha aí, eu acabei falando. Olha só. Gente, eu juro pra vocês, eu não colei, tá? Aí eu tenho aqui amar-te-ei para sempre. E a ênclise, amo-te muito. Eu não colei, gente, eu não colei. Mas que bom, né? Ó, importante. Pronome se e suas funções. O pronome se pode ter a função, o pronome se, né? Porque a gente acaba falando o i. O pronome se pode ter a função de objeto direto ou, por vezes, de objeto indireto, em oração cuja voz verbal é reflexiva. Queimou-se quando estava preparando o jantar. Animou-se para ir à festa. É, isso aí. Mas aí também tem aquela outra aula que a gente já teve aqui, sobre o si, de índice de indeterminação do sujeito, o si também de partícula passivadora. Aqui ele está falando no caso da reflexiva. O pronome se também pode ter a função de sujeito indeterminado. Olha aí, amadinha. Hoje nós estamos maravilhosas, estamos prevendo o futuro, gente. O pronome se também pode ter a função de sujeito indeterminado. Isso significa que nós estudamos, viu, amadinha? Exatamente. A gente está empolgada querendo falar logo. Procura-se o cãozinho, mas só que aqui
Esse ser, amada, aqui ele é como pronome apassivador, né? Ou partícula passivadora. Aqui ó, ele não tá como função de determinada aqui não. Vou colocar logo aqui, ó, como Sujeito. precisa-se de boas notas. Aqui sim. Sujeito indeterminado. Opa, faltou aqui. Deixa eu ajeitar melhor para Nossa vocês. Gente, é porque assim, ó, entendam uma coisa, a mente ela é mais rápida que a mão. Exatamente. Aqui eu vou ter sujeito, tá bom? Esse se é pronome apassivador, ou partícula passivadora. Partícula apassivadora. Apassivadora. Porque eu vou ter sujeito, tá bom? Então, tanto que vai ter a concordância. Procura-se cãozinho. Cãozinho é procurado. Dá para transformar. Por que partícula passivadora? Porque dá para transformar para voz passiva. Ó, alugam-se casa. Casas são alugadas. Olha só, concordância com o verbo. O verbo concorda com o seu sujeito. Quando quem é sujeito indeterminado, o se vai ser índice de determinação do sujeito. Coloca aqui para vocês. Precisa-se de boas notas. Então, aqui sim, esse se é um índice que vai indeterminar o sujeito. Não dá para saber quem é o sujeito da oração. Que está precisando Por de quê? boas notas. Exatamente. Sabe que é alguém, mas quem é esse alguém? Então, esse verbo aqui, o verbo precisar, é verbo transitivo indireto. E quando é índice de indeterminação, ele sempre vai ficar na terceira pessoa de singular. E quando for partícula passivadora, ele pode ficar no singular ou pode ficar no plural. E quais são o verbo? Verbo transitivo direto. For verbo transitivo direto, vai ter sujeito e vai ficar no plural ou no singular. Agora aqui, o se pode ainda ter função de, simplesmente de realçar, ou seja, de realce, né? Dar uma ênfase para o discurso. Lá se vai a minha chance de ganhar na loto. Lá se foi, Quantas né? vezes? Foi-se embora. Então, ó, isso daqui, ó, para dar realce na fala. Isso. Colocação do pronome e regência. Os verbos transitivos indiretos solicitam complemento com preposição, enquanto os transitivos diretos solicitam complemento sem preposição. Então, ó, os pronomes oblíquos o, a e lhe desempenham o papel de objeto direto e indireto, respectivamente. Lembrando que o lhe sempre será função de objeto indireto. Informei o professor. Então, aqui, ó, informei o professor. Então, se eu usei o é objeto direto. Informei ao professor. O que eu vou falar? Informei a alguém, entendeu? Informei-lhe, como eu acabei de reforçar, objeto indireto. Emprego desses pronomes deve atender às solicitações da regência e colocação pronominal. Portanto, ela nunca lhe disse que o amava. Disse-lhe a verdade, ama-o muito. Então, amadinho, vocês perceberam aí uma que você não pode esquecer nunca. Jamais, em hipótese alguma. Que próclise é antes do verbo, mesóclise no meio, com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, e ênclise no final. No final. E não pode iniciar oração com pronome oblíquo. Essa é a parte mais fácil ainda. Se está iniciando uma oração, eu não vou usar ali o meu oblíquo. Exatamente. Então, terminando aqui, daqui a pouco a gente retorna para a nossa revisão. Até lá! Tchauzinho!